A ideia básica desse nosso novo curso aqui, gente, é promover uma conversa razoavelmente completa a respeito de temas que vão aparecer no seu vestibular agora do final do ano. Seja nas universidades públicas do estado do Paraná, seja nas grandes universidades públicas da região sul, da região sudeste, e também para as grandes instituições privadas, que agora também acabam criando provas razoavelmente concorridas em alguns segmentos, em algumas áreas, tá? Bom, então, essa nossa primeira conversa é uma conversa mais para a gente dirigir o nosso caminho, para você saber para onde é que você está indo, tá? Meu nome é Raul, eu estou aqui para trabalhar com vocês sempre a disciplina de filosofia, nesse dia e nessa hora, tá? Bom, aqui estão os dados todos que você precisa para a gente poder conversar, tá? Por e-mail, tá? Toda e qualquer dúvida, sugestão, crítica, você pode mandar para cá, raul@raul.jor.br, tá? E esse e-mail aqui é uma fonte alternativa para conseguir esse livro que a gente utiliza no curso, tá? Que é o Para Compreender Filosofia, que eu mesmo escrevi, tá? Esse é o contato da editora para quem não está na aula presencial, tá? Para quem está na aula presencial, o material você consegue na secretaria do curso, em especial a partir da próxima semana, tá? Bom, o nosso objetivo aqui, gente, é discutir todo e qualquer tema ligado à filosofia que pode aparecer nas principais provas de vestibular no Brasil, tá? Então nós vamos passar por várias sub-áreas da filosofia, a começar por um debate sobre o porquê das coisas, tá? Então essa nossa primeira conversa é uma conversa introdutória para a gente saber o porquê que a gente está estudando e o que a gente está estudando, tá? Para depois a gente passar com tranquilidade por todas as áreas que podem aparecer para você na prova, que vão desde a metafísica e a origem das coisas da natureza, a ontologia, que estuda o ser, como ele é e como ele se constitui, tá? Passando pela filosofia da linguagem, que estuda o como é que a gente cria e utiliza as nossas formas de expressão linguísticas, tá? Passando pela lógica ainda, pela epistemologia, que analisa a natureza do conhecimento como um todo, fazendo uma rápida discussão sobre teosofia e a relação da filosofia com as religiões como um todo, estética e discussões sobre a história da arte e a filosofia da arte, como compreender a obra de arte e a produção artística, para depois passarmos pela ética e a análise do comportamento e da conduta humana, e enfim discutir questões ligadas à filosofia política. Todos esses itens, gente, estão contemplados no livro, no material, e serão trabalhados em sala de aula, tá? E todos eles são prioritários na ampla maioria dos grandes vestibulares que você pode prestar, tá? Bem, então vamos começar pelo começo, tá? O pessoal do curso me convidou, gente, para ter uma conversa com vocês que, na medida do possível, vai ser a mais informal que for possível, para a gente transformar essa forma de conhecimento que é muito pouco usual dentro da cultura brasileira, numa coisa que é prática e é compreensível por parte de todo mundo, tá? Bom, por motivos que não cabe aqui a gente tentar ficar imaginando, o que é fato é que a área de ciências humanas e ciências sociais aplicadas, gente, acabam aparecendo de forma cada vez mais destacada, aprofundada em tudo quanto é vestibular das universidades mais importantes. Isso acontece por conta de uma necessidade que nós detectamos dentro da realidade educacional brasileira em específico, tá? Na prática, eu vou ser extremamente direto com você e te contar o que está acontecendo. É necessário rehumanizar o conhecimento, tá? E é por isso que cada vez mais em vestibulares grandes das universidades públicas e particulares você encontra cada vez mais questionamentos para as áreas de filosofia, sociologia, história, arte e história da arte, tá? É uma necessidade contingente. A universidade precisa de gente que pense com qualidade, pense com capacidade de resolver problemas, inclusive, tá? Bom, então vamos lá. O sistema escolar brasileiro, ele introduziu obrigatoriamente o ensino de filosofia
há aí praticamente uma década no currículo do ensino médio, tá? Então, é um tema que não chega a ser novidade para ninguém, tá? E que, entretanto, pode ter muitas maneiras de ser trabalhado, tá? Eu vou optar por trabalhar com vocês de uma maneira um pouco convencional, mas muito próxima da tua realidade cotidiana, tá? Então, sempre que possível, eu vou apelar à nossa vida cotidiana para aplicar as discussões de filosofia, para você ver como é que a teoria também tem uma boa conjugação com a prática, tá? Bem, então, primeira aula, primeira conversa. Tem que partir sempre do dado particular, do conceito geral do que é filosofia, para depois a gente poder aprofundar algumas questões, tá? Bom, essa é a famosa aula invertida. É muito comum, quase todo mundo sabe que a palavra filosofia vem do vocabulário grego a partir da reunião de duas palavras gregas que são filo mais sofia, tá? Essa conversa é bastante comum, tá? E que na verdade recobre uma história que é interessante e que vai servir como nossa primeira aula já, como conteúdo formal, tá? A palavra filo em grego significa ter amizade por, amar a algo ou alguém, tá? O termo sofia deriva do verbo sophos, que significa saber, e que, portanto, na derivação significa sabedoria, tá? Então, a filosofia é a área do conhecimento conhecida como aquela que ama a sabedoria. Até aí, grande coisa. Tá? Até aí, não há nada aparentemente surpreendente. Tá? Mas eu quero apelar sempre para a tua curiosidade e para a tua capacidade de percepção. Note que, tipicamente, as disciplinas que a gente entra em contato ao longo da vida escolar, elas não têm nomes muito poéticos. E a filosofia, talvez, seja o único caso de uma disciplina, entre aspas, né, que possui um nome que é para lá de poético. O amor pela sabedoria. Tá? Note, por exemplo, a física. A física, como disciplina, ela possui um nome técnico, né? A física é nominada a partir do grego physis, que significa natureza. É um nome absolutamente técnico. Então, a física será uma ciência que analisa as questões da natureza. Tá? Um outro exemplo, a biologia. Do latim, bio, logos, o estudo racional, a compreensão racional da vida. Até mesmo a literatura, apesar de lidar com a linguagem poética, tem um nome técnico. Literatura é o estudo das letras, das letras. Agora, como é que pode, então, a própria literatura, que lida com linguagem poética, não ter um nome, uma designação poética? E a filosofia, que não é tão vizinha assim da poesia, como é que ela possui um nome tão delicadamente poético? Por que isso aconteceu? Tá? Bom, a filosofia, tal como a gente trabalha aqui no Ocidente, gente, ela surgiu na Grécia Antiga por volta do século VI a.C. Tá? Então, a filosofia ocidental como um todo é baseada na filosofia grega clássica, grega antiga. Tá? A criação do termo filosofia, gente, está ligada a uma história, a uma historinha que pouco nos interessa se é uma história mais real ou se é uma história menos real, que envolve um personagem que você ama e adora, chamado Pitágoras. Todo mundo que está aqui já ouviu falar em Pitágoras, sim ou não? Ótimo. Pitágoras ele é muito lembrado, quase sempre lembrado, pelo viés da matemática, da geometria, especificamente o Teorema de Pitágoras. Pitágoras, meus amigos, ele pode ter tanto sido um filósofo, um dos primeiros filósofos da antiguidade, como ele pode ser um personagem da história da filosofia, ou até mesmo um grupo de pessoas que se anunciavam como pitagóricos. Mas bem, para a história da filosofia, nós convencionamos dizer que Pitágoras efetivamente existiu. Tá? E ele vai ser considerado um dos primeiros grandes filósofos da história do Oriente, junto com outro cara chamado Tales
conhecido do senhor e da senhora com o nome de Tales de Mileto. Tá? Eles são considerados historicamente os dois primeiros filósofos do Ocidente. Tá? Pitágoras, gente, está aqui exatamente porque é acreditado a ele a origem do termo filosofia, a reunião dessas duas palavras. Aquele que ama a amizade pela sabedoria, pelo conhecimento. Tá? A história que está por trás do termo filosofia, ela é uma história até bonitinha. Mas eu não estou aqui pela história bonita. Eu estou aqui atrás daquilo que a historinha esconde. Tá? E que já serve como um ponto inicial para a discussão de prova de vestibular e que também serve como ponto inicial para a gente encarar o conhecimento para a vida. Tá? Bem, diz a história, gente, que Pitágoras, no século VI a.C., era conhecido como talvez o homem mais sábio da civilização grega. A fama que ele tinha entre os gregos era de ser o homem mais sábio de toda a história. Tá? Bem, vou recorrer ao seu conhecimento de história para você notar um fato interessante. Toda grande civilização, todo grande povo se apoia basicamente em duas grandes ferramentas para se tornarem povos poderosos ou hegemônicos. Se investe muito em duas coisas, basicamente. Quais? Em conhecimento e em conquista e guerra. Já notou isso, não? Vamos recorrer ao conhecimento comum de história que nós temos aqui. A civilização grega investia ou não investia muito em conhecimento e em capacidade de guerrear? Sim. Tanto que a Grécia vai se estabelecer como a primeira grande civilização ocidental. Tá? Roma não fez a mesma coisa? O Império Romano, que vai suceder em termos de poder a civilização grega, fez exatamente o mesmo. Os romanos investiram o que puderam em poder político-militar e poder pelo conhecimento. A mesma coisa acontecerá na Idade Média, por exemplo. Na Idade Média nós temos como instituição mais poderosa no mundo ocidental a Igreja Cristã Católica, não é? A Igreja se apoiou também, de certa maneira, nesses dois mesmos pilares: conhecimento e capacidade de guerra. Tá? Para você notar como isso é verdadeiro, haja vista a existência, por exemplo, das cruzadas. Tá? Da mesma maneira, eu poderia estender esse comentário para as grandes civilizações ou os povos hegemônicos da modernidade do mundo contemporâneo, como foram, por exemplo, o caso de Portugal e Espanha, no começo da modernidade. Países que investiram muito, no começo da modernidade, em conhecimento e em guerra. Da mesma maneira ocorreu com a Inglaterra, já entre a modernidade e o mundo contemporâneo. E no mundo contemporâneo imediato mesmo, nós temos alguns países, e em especial um país, que é a prova definitiva de que todo povo que se pretende hegemônico investe pesadamente no conhecimento e na arte da guerra. Tá? Nesse caso, o caso contemporâneo mais óbvio é o caso do papel dos Estados Unidos no cenário internacional. Tá? Hoje os Estados Unidos são o principal centro de produção de conhecimento do mundo e são, obviamente, também a maior potência militar do mundo, disparado. Tá? Então todo povo que se quer hegemônico investe prioritariamente nessas duas áreas: conhecimento e guerra, para bem e para mal. Tá? Com os gregos não seria nada diferente. Na verdade, talvez essa fórmula de investimento em guerra e conhecimento tenha sido aperfeiçoada aqui. Tá? Então, se tem uma coisa que os gregos antigos, ou no qual os gregos antigos investiam pesadamente, era exatamente em quê? Em criação de conhecimento, de saber. Tá? Então, gente, dentro da cultura grega antiga, se tem um ser humano privilegiado dentro da estrutura social grega, quem é? É aquele que é chamado genericamente de sábio. Daqui a pouco, esse sábio vai ser tratado como filósofo, porque é aquele que ama saber. Tá? Então, gente, uma primeira coisa que a gente tem que ter claro é o seguinte: os filósofos foram e são, em especial nas civilizações mais avançadas, as pessoas que são consideradas preeminentes
de existência estratégica dentro da cultura. Então, gente, um filósofo na Grécia Antiga, ele tem tanto poder, tanto prestígio, ou mais prestígio, do que governantes, por exemplo. Em especial, entre os séculos IV e VI, entre o século VI e IV a.C., que é o momento em que a civilização grega vai terminar de montar a sua estrutura prioritária, que vai encampar grande parte do território europeu e grande parte do território asiático, inclusive, criando o primeiro grande império, muito embora a ideia de império não seja aplicável com clareza ao caso grego, tá? Porque a administração das polis, das cidades-estados gregas eram semi-independentes. De toda maneira, os filósofos têm papel destacado aí dentro. E eu estava dizendo, Pitágoras, no tempo dele, era reconhecido pelos gregos como talvez o homem mais sábio que já pisou na face da terra. E diz a história que nessa condição de sábio eminente, ele era convidado para falar em tudo quanto é polis. Tá? Então ele viajava muito pelas cidades-estados gregas. E numa dessas viagens, gente, ele foi convidado para um banquete numa polis em específico, por um governante. E nesse banquete ele foi devidamente homenageado como um homem sábio, construtor de tal conhecimento, tal conhecimento. Mas note uma regra curiosa, que também tem um sentido prático para a nossa vida. Nenhum governante, gente, por mais mal intencionado, mais bem intencionado que seja, é burro. Tá? Ninguém chega ao poder político hegemônico sendo absolutamente ignorante. Tá? Então, em nenhum momento eu poderia imaginar que um governante de uma polis na antiguidade fosse um homem absolutamente ingênuo e nada instruído. E esse governante em específico, que o nome nem é relevante dentro da história, note que curiosidade, tá? Teria feito uma pergunta para o Pitágoras para encerrar a conversa, que segundo a história seria a única pergunta importante da conversa toda. Foi perguntado para Pitágoras, Pitágoras, enfim, você é o homem que tudo sabe ou você é o próprio conhecimento? Note, não acabei de dizer para você que Pitágoras era conhecido como o homem mais sábio daquele tempo? Você não concorda comigo que ele poderia afirmar, então, qualquer uma das duas coisas? Haveria alguém de duvidar? Se ele é reconhecido no tempo dele como o homem mais sábio dentre todos os homens, e foi apontado a ele a seguinte possibilidade: Pitágoras, você é o homem que todo sabe ou você é o próprio conhecimento materializado? Pitágoras não poderia dizer tanto uma coisa quanto outra? Ele poderia ter dito, não, eu tudo sei, ou, mais gravemente, eu sou o próprio conhecimento materializado em ser humano. Tá? Só que diante dessa pergunta, Pitágoras teria optado por um caminho intermediário, que vai levar para a nossa primeira conversa, que já é uma conversa absolutamente formal. Diante da pergunta, ele teria respondido, nem o conhecimento eu sou, nem toda a sabedoria eu tenho. O fato é que eu amo saber. Amo saber. Filosofia.